tarde a todos e a todas. Segundo o Chico, isso faz o cabo perder campanha, né, Chico? Eu não sou candidato. É um prazer a gente estar de volta aqui na Paraíba. Na verdade, essa é mais uma ação que a gente está também construindo em parceria aqui com a Secult, né, com os companheiros e companheiras que fazem a secretaria. E assim, a gente fica muito feliz. Essa já é, talvez, acho que é a terceira ou a quarta estado que eu participo com você. Nós fizemos Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, e você fez Piauí. Eu não tive condições de ir porque eu estava na outra missão. Mas enfim, Enilton tem sido um grande parceiro da nossa regional, no sentido de construir exatamente esse canal de diálogo, né? E a gente, para onde a gente vai, a gente faz questão da agenda não se prender apenas à questão governamental, né? A gente não discutir apenas com o povo do .gov, mas também discutir com o pessoal do .org, né? Discutir com os movimentos, com os artistas, com os produtores culturais. Eu tenho acompanhado, uma das minhas missões, assim, talvez a mais importante quando cheguei ao Ministério lá, que funciona em Recife, era exatamente quebrar com a lógica que existia de funcionamento do Ministério da Cultura na Regional Nordeste, que ele só se via praticamente para a cidade do Recife, para o estado de Pernambuco. E uma das missões que eu fui com propósito, e paguei um preço alto no início por isso, era exatamente de descentralizar essas ações, de fazer com que o Ministério estivesse mais presente nos outros estados. E o fato de eu não ser pernambucano também era um desafio para mim, porque eu sou a primeira pessoa que não sou pernambucano a gerir o Ministério na região. Eu sou potiguar, sou natalense. Então, assim, são desafios que a gente construiu e que a gente começa a implementar. Já tivemos aqui, por exemplo, uma grande atividade em Campina Grande, de caráter nacional, que foi o lançamento dos colóquios Celso Furtado. Nós já tivemos discussões em Campina Grande, do lançamento de Campina Grande de caráter nacional das metas do Plano Nacional de Cultura. Nós já tivemos essa discussão das metas aqui na Paraíba. E mais especificamente, tratando direto do tema que a gente vai bater um papo aqui, eu tenho dado uma atenção muito especial também e tenho, digamos assim, Milton, até pactuado do desafio, da angústia, das dificuldades que vários projetos interessantes aqui da Paraíba, que estão enquadrados na Lei Rouanet, na Lei do Mecenado, e que estão em busca de patrocínio. Nós temos sentado, discutido esses projetos, pensado estratégias de captação, e o universo realmente é muito restrito, tanto aqui na Paraíba, como no Rio Grande do Norte, como no Piauí. O Ceará já tem uma realidade diferenciada, Pernambuco também, e Salvador, mas o Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, eles têm uma realidade razoavelmente semelhante, e que você tem poucas empresas, na verdade, com potencial de patrocínio. E quando você vai para essas empresas, quase nenhuma delas tem um histórico de patrocínio cultural através do mecenato. As que têm condições ainda de adentrar ao patrocínio pelo benefício do mecenato, mesmo assim elas não têm um histórico, não têm uma tradição. Então a gente tem um desafio muito grande de trazer essas empresas para o nosso lado. Mas eu acho que Enilton vai falar um pouco sobre isso aí, que inclusive tem mais, digamos assim, como ele diz aqui no Nordeste, mais autoridade para isso. Mas a gente tem que pensar na mudança da legislação. A Lei Rouanet, da forma como está a Lei do Mecenato, ela foi criada para beneficiar o Sul e Sudeste mesmo. Porque as regras que estão colocadas nela excluem, são excludentes fortemente, e excluem muito dos nossos projetos, e pouquíssimos projetos são captados na região Nordeste. E além disso, nós temos um grau de dificuldade agora, por exemplo, a gente bate a porta aqui da Ambev na Paraíba, por exemplo, vou dar um exemplo, e aí você vai discutir com o pessoal da Ambev, quando chega aqui você tem a informação que aqui não existe mais escritório da Ambev, aqui é só uma distribuidora. Aí você tem que discutir com a Ambev em Pernambuco, ou com a TIM na Bahia, ou com a Oi não sei aonde, enfim. Você tem essa dificuldade aí de que as pessoas muitas vezes não conseguem nem ter acesso a quem tem direito que pode decidir sobre o patrocínio. Então, assim, essa é mais uma ação, repito, nós temos muita alegria de estar construindo essa parceria
parceria com o Plano Nacional de Cultura. A Paraíba tem avançado muito na construção do Sistema Nacional de Cultura, graças a uma posição política de priorizar digamos assim, esse caminho mais sólido da política cultural, rompendo um pouco com aquela lógica do imediatismo. Eu fui gestor do Rio Grande do Norte, sei o que é isso, imagino que Chico passe aqui também, porque todo governante quer que as coisas aconteçam ontem. Muitos deles não pensam a médio e longo prazo, a maioria deles. E se tratando de política e cultura, muitos se resumem à questão dos eventos, onde são investidos milhões, e o resultado bastante, digamos assim, aquém do que a gente espera. Então, quando se pensa em construir políticas de médio prazo, longo prazo, quando se pensa de criar uma estrutura para que essa política cultural sobreviva além das contingências dos governos, ou seja, que a gente tenha um processo de continuidade nessas políticas culturais, o desafio aparece. Mas assim, Chico, a equipe, o próprio governador Ricardo, tem tido uma disposição muito grande de enfrentar esse debate, de construir essa lógica, e a gente se sente feliz, repito, em poder estar aqui na medida do possível, diante das nossas limitações, porque o Ministério da Regional é uma estrutura muito pequena para dar conta de 8 estados. Eu estou aqui hoje, amanhã eu volto para o Ceará, aliás, vou para Recife, e na sexta-feira à noite eu já tenho que estar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazendo a mesa de abertura da Feira de Ciência e Tecnologia e Cultura. Então, assim, para lá e para cá, foi doido a gente correndo, a assessoria que a gente tem com o Pedro Lúcio, que é aqui da Paraíba, que é o meu substituto no Ministério, imediato. Tem Jorge Garcia, que também é da equipe, é do quadro funcional do Ministério, e está à disposição para, terminando aí, concluindo o mestrado em Campina Grande, na área de cultura. E, enfim, nós temos lá a nossa estrutura, vocês nos acionem, a gente está bem mais perto aqui, é muito mais fácil resolver um problema de um produtor, de um artista aqui em Recife, ou então me convocando e eu vindo aqui, a gente está pertinho aqui, e eu venho com o maior prazer. Então, assim, vocês acionem mais o Ministério da Cultura do Nordeste, acionem mais a nossa regional, porque ela pertence também a vocês, e é a missão nossa a gente construir essa descentralização, que não é um desafio fácil não, porque vez por outra eu levo umas pancadas boas lá de Pernambuco, porque você estava na Paraíba e outro teve não sei o que aqui, Então, assim, mas a gente está nessa lógica, construindo isso e dando essa visão realmente regional, para que o Ministério tenha uma representação regional e não uma representação apenas de um Estado. Passo a palavra agora para o representante do Espaço de Cultura, o presidente Ruda Lúdia. Boa tarde, só saudar a presença do secretário da iniciativa. Acho que essa é a quarta visita que a gente recebe, temas importantes nessa relação do Paraíba com o Ministério da Cultura. E é isso, a minha expectativa em relação à cultura, a mudança que está ocorrendo, que está tramitando no Congresso Nacional, e a gente entender um pouco e, quem sabe, colaborar com a discussão. Passa para ele. Boa tarde a todos. Obrigado, Chico, por ter gentilmente me convidado para vir cá, para Paraíba, do estado que eu gosto muito. Sou aqui vizinho a vocês. Sou do Ceará, com muito orgulho, do nordestino da Gema, e eventualmente, temporariamente, de Brasília, com essa missão de dirigir a Secretaria de Cultura, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério. Obrigado, Fábio, que está sempre nos acompanhando aí nessa itinerância, por esse país que é muito grande. A gente nunca sabe onde é que vai estar amanhã. De repente a gente vai para o Amapá, depois vai para o Rio Grande do Sul, aí sai de 40 graus para 12, e sobe para Goiás e vem para o lado de cá, então a gente tem essa vida meio cigana. Eu digo que eu moro no Ceará, continuo morando lá, porque minha família está lá, e trabalho em Brasília. A ideia desse encontro, a convite do secretário Chico, é que a gente fizesse esse diálogo de manhã com a Secretaria de Cultura, como ele já disse, a gente inicia o diálogo, nunca se termina o diálogo, já está sempre perene, cada vez que a gente se aproxima, melhora essa relação, essa é a intenção, a gente se conhecer, olhar olho no olho, compartilhar os problemas, compartilhar as soluções. A gente já tem algumas coisas que podemos caminhar. Eu estou levando um material que o Chico me passou, os projetos aqui, para a gente estudar e ver onde é que a gente pode colaborar, onde é que tem aderência com a nossa secretaria.
A nossa secretaria faz a gestão da Lei Rouanet. Muita gente só acha que a Lei Rouanet é simplesmente um incentivo fiscal, mas não é. A Lei Rouanet é um programa mais complexo. Como o Duda falou, nós estamos agora, e parece que há um interesse nesse assunto aqui nessa plateia, sobre Procultura, que é o instrumento que vai substituir a Lei Rouanet, se aprovada for no Congresso Nacional. Isso não quer dizer que a gente não cuida mais da Lei Rouanet, que a Lei Rouanet é um cachorro morto que tem outro chegando. Na verdade, a Lei Rouanet está funcionando, a gente cada ano melhora o funcionamento dela, porque nós nunca sabemos o quão rápido será essa tramitação dentro do Congresso Nacional. O Congresso tem a sua própria dinâmica. Estamos mais confiantes agora porque a chegada da ministra Marta, por ser senadora, por ter conhecimento da casa do Congresso Nacional, ela já apontou que é mais fácil para ela, por essa articulação dentro do Parlamento, fazer com que as coisas andem lá dentro em prol do Ministério da Cultura. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o deputado Pedro Eugênio, eu, a Marta e o deputado Pedro Eugênio, sobre Procultura, uma reunião bastante longa, montando estratégia de aprovação no Congresso Nacional. E ontem foi estabelecido como meta que a gente aprove esse texto no próximo ano, no máximo no próximo ano, em 2013, e nós começaríamos a implantar a Procultura em 2014. Naturalmente que nós vamos ter uma transição entre os dois mecanismos, porque é uma transição bem complexa de fazer. Para vocês terem ideia, hoje nós temos 12 mil projetos abertos para execução, aproximadamente 4 mil sendo executados, dos 12 mil, e esses projetos, quando você migrar, quando você tiver a lei Procultura aprovada, eles não migram para a nova lei, eles ficam sob as regras da antiga lei, porque a lei não retroage. Então, dizendo isso, a gente tem pelo menos aí uns 5 anos ainda de lei Rouanet. Porque se a gente aprova em 2013, nós implantaremos essa lei nova em 2014, a partir de 2014, que a gente entra na transição, eu tenho pelo menos mais uns 3 anos de convivência das duas leis, que é mais ou menos o tempo médio de vida de um projeto dentro do Ministério da Cultura. Então a gente vai apagando a luz com um dimmerzinho aí da lei do Rouanet e vai acendendo a luz do Procultura para fazer essa transição da melhor forma possível. É uma operação complexa, mas que não é nada de impossível. É uma operação que a gente vai ter que contar com a colaboração de muita gente, porque vão ter vários proponentes, inclusive, que vão operar as duas leis ao mesmo tempo. E são mecanismos diferentes, são mecanismos bem diferentes. E aí eu gostaria de ouvir vocês, assim, no foco dessa nossa fala de hoje, a gente pode... Eu tenho aqui assim, uma possibilidade de falar para vocês um pouco mais da Lei Rouanet, quais são os avanços que a gente está propondo, quais são os problemas que essa lei tem, quais são as dificuldades que a gente tem de operação, para que vocês entendam o outro lado. É importante que todo mundo entenda tudo da lei, a gente que opera o sistema. Se vocês quiserem, a gente pode fazer também uma apresentação sobre Procultura, até onde ele está, e aí eu faço um parêntese, porque o Procultura é um assunto que, no meu entender, é o principal assunto hoje da cultura brasileira. Nós estamos mexendo no principal mecanismo de incentivo fiscal, o principal mecanismo de financiamento da cultura, que hoje tem um orçamento para o incentivo fiscal de 1 bilhão e 600 milhões de reais e para o fundo 200 milhões. Então são quase 2 bilhões de reais que nós estamos mexendo nos parafusos. Essa lei atual tem uma série de problemas que a gente precisa corrigi-la. Essa correção, como falou o Fábio, essa tendência de concentração no Rio e São Paulo, que está na gênese da lei, isso tudo só será corrigido com uma nova lei. Então, a hora da discussão é essa. A proposta que está no Congresso Nacional muda muita coisa da lei, em benefício, em especial, de nós aqui nas regiões mais distantes, em especial Nordeste e Norte. Só que, para que isso aconteça, os nossos parlamentares precisam trabalhar dentro do Congresso, porque há resistência para que a gente mude da forma que a gente quer mudar, para que a gente tenha um mecanismo de financiamento da cultura brasileira mais republicano, que olhe para o país como um todo. Não é possível que a gente tenha uma lei de incentivo que
que dê 0,6% desse dinheiro somente para a região norte. A região norte é metade do país, em termos territoriais. E você tem 0,6% de investimento da Lei Rouanet naquela região. Aqui no Nordeste nós temos algo em torno de 6% de todo incentivo. No Rio de São Paulo, na região sudeste, mais concentrada em Rio de São Paulo, a gente tem 79% desses recursos. Então, há de se mudar isso de uma forma democrática e republicana, votando uma nova lei no Congresso Nacional. Essa proposta foi apresentada pelo então presidente Lula, no final de 2010, entrou na Comissão de Educação e Cultura, onde foi apresentado um novo texto para esse texto original, que a gente chama de texto substitutivo. Esse texto substitutivo foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura e foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Tributação e caiu na mão de um deputado que, para a nossa felicidade, é pernambucano, deputado muito sensível à área, o deputado Pedro Eugênio, que fez um trabalho singular na modificação da lei. Ele teve a preocupação de conhecer os problemas e tentar um texto que resolva esses problemas. Para a gente não trocar 6 por meia dúzia e para não ter uma lei pior do que a gente tem hoje, para a gente não voltar no tempo. Esse texto hoje está para ser apresentado logo após o término do período eleitoral. Pedro Eugênio disse para a ministra Marta que logo após o final do processo eleitoral, que o Congresso volta na sua capacidade máxima de trabalho, ele vai apresentar esse texto para a Comissão de Finanças e Tributação. Já se está articulando para que esse texto seja aprovado dentro da comissão e siga imediatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sei se vocês conhecem esses ritos de passagem dentro do Congresso. É um rito lento, mas ele pode ser apressado se tiver articulação política dentro do Parlamento. Ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. É provável que passe muito pouco tempo lá, porque a Comissão de Constituição e Justiça, ela faz, a função dela é fazer uma checagem se a lei, se o projeto de lei não vai de encontro a outra lei, ou se não está desobedecendo a Constituição, se ela tem legalidade, se ela tem constitucionalidade. E ela segue para o Senado. A gente quer que essa lei esteja no Senado no início de 2013. No Senado, com a presença da nossa ministra, da atual ministra Marta Suplicy, por ser senadora, né, era vice-presidente do Senado, a gente tem uma ambiência maior de tramitar rapidamente no Senado. Se essa lei for alterada no Senado, alguma vírgula dessa lei for alterada no Senado, obrigatoriamente ela volta para a Câmara. E vai para a votação final na Câmara e depois sanção da Presidência da República. Então nós temos aí mais ou menos, pelo menos um ano de tramitação dentro da Casa, dentro do Congresso Nacional. E é nesse ano que vocês precisam se inteirar dessa discussão. Porque se essa lei é aprovada, uma terceira lei só daqui a 20 anos. Então a hora é muito singular, é a hora da mudança. Se essa lei for aprovada em 2013, nós implantamos ela em 2014, porque a lei se trata de um mecanismo de incentivo fiscal e só pode ser implementada no ano fiscal seguinte. Então, para nós do Ministério, não faz muita diferença se ela for aprovada em janeiro de 2013 ou em dezembro de 2013. Ela tem que ser aprovada em 2013, para que a gente possa implementar ela em 2014. Agora, é necessário que todos nós conheçamos o que é que está sendo proposto, para saber se a gente dúvida, se a gente se enxerga nela, se cada um dos movimentos se enxerga nessa nova lei. A lei é uma lei bastante moderna, tem uma quantidade enorme de modificações que certamente vão ao encontro da desconcentração regional, vão ao encontro de privilegiar a produção independente brasileira, vão ao encontro de privilegiar as regiões que são mais carentes de investimento cultural, vão ao encontro de privilegiar as camadas sociais que não se apropriaram dos produtos culturais que são produzidos pela atual lei, as camadas C, D e E, que não se apropriaram ainda dessa produção cultural brasileira produzida com recursos públicos. Então, tudo isso está no escopo da nova lei. E tudo isso, certamente, vai ter resistência. Porque se eu tenho uma cesta de dinheiro, e essa cesta de dinheiro tem que dividir
Quem hoje está recebendo mais, não quer deixar de receber o que está recebendo. Então, para um Estado, para a gente dividir isso de uma forma mais equilibrada pelo Brasil, os estados do Rio e São Paulo, infelizmente, vão ter que perder uma coisa. Porque apesar de serem estados que têm uma produção cultural maior do que os outros, mas não nessa proporção. Né? Nós temos vida inteligente no Acre, temos vida inteligente aqui em João Pessoa, e temos vida inteligente em Santa Catarina. Então, o Brasil precisa ser olhado com essa dimensão. Para isso, a gente precisa mudar esse mecanismo. Então, eu gostaria que vocês optassem aqui, porque são temas longos. Se vocês preferem que a gente converse um pouco sobre a Lei Rouanet, como é que ela funciona, como é que ela opera, que coisas nós podemos fazer, que ações nós podemos ter aqui na Paraíba para melhorar o nível de captação, reunião com empresários, que a gente tem feito pelo Brasil, reunião com contadores, que a gente também tem feito, podemos fazer aqui com a articulação da Secretaria, do secretário Chico, podemos vir aqui conversar com empresários, conversar com o governador, para sensibilizar os empresários, conversar com os contadores, conversar com outros grupos para a gente tentar operar a Lei Rouanet. Mas a discussão do plano futuro também é importante. Eu até vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, que eu fiz do Chico, eu faço nas cidades, para a gente entender um pouco dessa lei, um pouco da participação dessa lei. Aqui nós devemos ter o quê? Umas 100 pessoas. Né? Quem conhece o texto do Profuturo? Você não conta porque é do Ministério. Essa aqui é da Secretaria. 2. Né? Pessoal, esse texto ele precisa ser lido, estudado e decorado por vocês. Porque é ele que vai movimentar a cultura brasileira depois de 2014. Então a gente precisa conhecer o texto para a gente conversar com o nosso parlamentar para brigar no Congresso para que esse texto passe. Esse texto ele é um texto que beneficia demais a região Nordeste, pela forma que ele está desenvolvido. Até porque o relator é nordestino. Mas ele teve o cuidado de olhar o país como um todo. Ele fez a audiência pública em Recife, no Rio, em Belo Horizonte, em Belém, em Porto Alegre, e foi ouvir a sociedade para saber como é que isso funciona. Só que nesse momento, enquanto a gente aqui do Nordeste tem talvez uma posição mais passiva em relação a essa discussão, os sudestinos, né, que estão lá, estão dentro do Congresso Nacional. Essa semana eu me encontrei com o presidente da Associação de Produtores de Teatro, que estava em Brasília, lá do Rio de Janeiro. O presidente da Associação de Produtores de Teatro Independente do Rio, Odilon Wagner, que é um ator que vocês conhecem, vive lá, está se articulando lá. O presidente da Cooperativa Paulista de Teatro está lá. A Associação de Instituições Culturais de São Paulo está lá, fazendo um trabalho que é lícito, é honesto, fazendo um trabalho de tentar fazer com que os representantes dele defendam os seus estados, as suas conquistas. Não tem nada de ilegalidade nisso. Cada um vai lá é o lugar da discussão. Lá é o lugar onde se travam essas construções das leis. E não precisa ir a Brasília. Se você entrar na página do Congresso Nacional, você vê o texto original, você vê o texto da Alice Portugal, você vê as audiências públicas que foram realizadas, e você vê esse texto agora que está na página do deputado. Só não está na página do Congresso porque ele não deu uma entrada formal. Na hora que ele der a entrada formal na comissão, aparece na página do projeto de lei. Então, eu gostaria que vocês, por favor, pegassem esse texto do Procultura, ele está na página do Pedro Eugênio, Pedro Eugênio PT, Pedro Eugênio PT, não tem ponto. Oi? Não está no site do Ministério. Esse texto, o locus dele hoje é o Congresso Nacional. Ele está no gabinete dele. Então, esse texto, ele está na mão do Pedro Eugênio, ele já está consolidado. E ele disponibilizou para todo mundo antes de entregar no Congresso. Ele ontem estava com a ministra Marta, dizendo que, combinando a data de entrega, lá na comissão. Porque na hora que ele faz a entrega na comissão, imediatamente, o Ministério da Fazenda, por exemplo, pega o texto e diz, espera aí, onde é que eu entro nisso? Vai ter aumento de renúncia? Então, cada um vai pegar lá o texto para começar a trabalhar.
pedroeugêniopt.com.br. É a página do deputado, você entra lá, tem assim, baixe aqui o texto do Procultura. Você baixa no seu computador e leiam. Recomendo que leiam fazendo um paralelo com a Rouanet. Quem não conhece a Rouanet, é bom ler a Lei Rouanet e depois ler o Procultura. Mas eu posso, se vocês entenderem que é melhor, a gente pode fazer aqui uma apresentação do Procultura e podemos fazer uma apresentação da Lei Rouanet. Eu peço desculpa pelo atraso, como o Chico César disse, a gente estava fazendo uma visita e depois teve a imprensa, mas eu não tenho nenhum problema de sair daqui às 8 da noite. Se vocês quiserem, a única pauta aqui minha... Eu estou me colocando à disposição. A única pauta que eu tenho aqui em João Pessoa, hoje à tarde, é com vocês. Eu viajo amanhã de manhã, então dá para a gente conversar bastante. Oi? Só amanhã de manhã. Então, o que é que vocês preferem? A gente mostrar para vocês o Procultura ou mostrar para vocês a Lei Rouanet? Vamos para o Procultura? Pega. Para eu mostrar o Procultura, eu vou fazer uma coisa mais didática. Eu vou apresentar para vocês o que nós apresentamos ontem para a ministra Marta. A ministra Marta ontem me pediu que antes da conversa dela com o Pedro Eugênio, eu fui uma hora antes do gabinete dela, fui apresentar para a ministra Marta o que é o Procultura. Porque o Procultura não chegou no Senado, ela estava no Senado. Então, a gente fez uma apresentação bastante objetiva. Pega aí apresentações, tem Procultura Marta, eu acho, dentro da apresentação do 2012. Por favor. Que eu começo a dizer quais são os problemas da Lei Rouanet. A partir dos problemas da Lei Rouanet, a gente vai ver onde é que estão as soluções do Procultura. É isso que eu ia propor, um contraponto entre um e outro, porque como você disse que tem um trecho de 5 anos de transição, exatamente, e a gente tem que trabalhar ainda com o Rouanet, não adianta a gente falar só do Procultura. Eu vou pegar a apresentação que eu fiz para a Marta ontem. A gente fez exatamente isso. Eu mostrei para a Marta quais são os problemas que a lei tem de operação, porque a nossa lei, ela é uma lei boa. Se fala muito mal da Lei Rouanet, mas se fala de forma muito injusta. Em geral, a imprensa ela tem uma sede assim, para encontrar defeito na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, enquanto ela apresentou na apresentação, a Lei Rouanet, quando ela fez 20 anos, exatamente em dezembro de 2012, a lei fez 20 anos. E nós propusemos aos jornalões do Brasil, principalmente Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e Globo, que fizesse uma matéria sobre a Lei Rouanet. Mas não era uma matéria chapa branca, onde o Ministério ia falar. Que esses jornais fossem para as ruas, fossem ver o que a Lei Rouanet fez e qual a importância disso para o Estado brasileiro e para o setor cultural brasileiro. Não quiseram fazer. A Folha de São Paulo, por exemplo, fez uma matéria de 20 anos, aí escolheu 3 exemplos para dar para a Lei Rouanet. Circo de Solé, Maria Bethânia e Guilherme Fontes. Quer dizer, os 3 que deram errado. Se eles quisessem 400 que deram certo, absolutamente certo, eu dava, mas eles não queriam. Então a gente tem uma certa mania de falar mal da Lei Rouanet injustamente. Eu costumo dizer, Chico, o seguinte: a Lei Rouanet, ela é um incentivo fiscal do governo. O incentivo fiscal do governo federal, em junho de 2011, o governo federal renunciou cerca de 80 bilhões de reais em vários incentivos fiscais. Incentivo fiscal para linha branca de refrigeradores, incentivo fiscal para automóvel, para agricultura e tal. Somando tudo isso, dá mais ou menos 80 bilhões de reais. Do nosso incentivo fiscal foi 1,3 bilhão. Dos 80, 1,3 bilhão. Mas só falam mal do nosso. Ninguém sabe aqui, por exemplo, quanto ganha a Brastemp quando o governo dá incentivo fiscal para a linha branca de refrigeradores, para a linha branca de eletrodomésticos. Ninguém sabe quanto ganha a FON. Ninguém reclama porque a FON está ganhando dinheiro demais com o incentivo fiscal vendendo carro. Mas todo mundo reclama se um artista vender ingresso e ganhar dinheiro pela Lei Rouanet. Parece que vira um criminoso. Isso é um defeito nosso, do próprio setor, falar mal da gente mesmo. A Lei Rouanet, eu te dou já a palavra, a Lei Rouanet, ela é responsável hoje, antes da gente entrar aí na apresentação, por todos os festivais de teatro do Brasil, por todos os festivais de música, pelos festivais de cinema, todos, sem exceção.
pelas feiras literárias que acontecem em várias cidades brasileiras, pela manutenção das grandes orquestras brasileiras, que é uma atividade importantíssima, pela manutenção de escolas de música, de dança, de teatro espalhadas pelo país todo, pela recuperação de patrimônio histórico no Brasil, não se faz sem Lei Rouanet, pela construção e manutenção de equipamentos culturais e museus em todo o país. Eu tenho visto experiências no Brasil nessas andanças assim, bastante importantes. Uma das principais escolas de música de São Paulo, chama Instituto Bacarelli, está encravada na favela de Heliópolis. A favela de Heliópolis é a favela de maior densidade demográfica da cidade de São Paulo. Para quem não conhece, assim, é impressionante a densidade demográfica daqui. E nós temos uma escola de música de altíssima qualidade, cujo maestro principal é Isaac Arabcheves, dando aula de música e formando grandes músicos, vários já saíram do país, a partir da população dessa favela, mantida 100% com Lei Rouanet. Primeira vez que eu fui nessa favela, nessa escola, o diretor da escola disse assim: Nilton, tudo que você está vendo aqui, do chão ao teto, foi construído com a Lei Rouanet. Mas pergunta se alguém vai lá fazer uma matéria. Na hora que sai uma coisa boa da imprensa, eu me lembro bem de uma reportagem que foi feita sobre o Festival de Música de Santa Catarina. É um festival muito grande lá em Santa Catarina, é o FEMUSC. A matéria foi dita a matéria foi feita no Jornal Nacional, pelo William Bonner. No final do Jornal Nacional, aquela matéria maravilhosa, belíssima. Né? E aí, na hora que o sujeito, o produtor lá, o diretor do festival, foi falar na frente da placa da FEMUSC, a Globo borrou a marca da Lei Rouanet. Né? Porque não quer dizer que aquilo é Lei Rouanet. Agora, se tivesse rolo lá, tivesse alguma coisa como teve do Guilherme Fontes, começava assim: Lei Rouanet patrocina um festival que teve problema. E a própria Globo capta milhões, né? Então, a gente precisa... Eu tenho tido no Facebook, no Twitter, eu tenho tido a preocupação de estar mostrando o que acontece na Lei Rouanet desse país. Acontece muita coisa no Brasil. Tem uma escola de música em Teresina, também chamada Música para Todos, né? Que é maravilhosa, toda mantida com Lei Rouanet. Tem uma escola de dança de altíssima qualidade, lá em Fortaleza, a Disca, que vai receber agora o mérito, o prêmio, a ordem do mérito cultural. Escola de música com garotas da favela, são 500 pessoas, 500 alunos e alunas da favela, de regiões periféricas da cidade, e está levando esse balé para a Europa. Nós estivemos lá. Então, tem o Balé Bolshoi, todo mundo diz assim: Balé Bolshoi, o governo russo que trouxe. Não. Quem mantém o Balé Bolshoi é a Lei Rouanet. E o Balé Bolshoi, os alunos do Balé Bolshoi, que está lá em Joinville, são alunos de todo o país. Eu tive recentemente lá e fiquei impressionado. A criança mesmo que ele sai para o balé com 8 anos de idade, 9 anos de idade, e a criança que é selecionada por uma audição bastante rigorosa, a família se muda para Joinville e acompanha a carreira daquele garoto, daquela garota, até ele sair do país. E aqui, uma escola de alta excelência, atendendo a praticamente todos os estados brasileiros, porque eles migram para lá, apesar de estar em Joinville, não é só o sul do país que é atendido. Oi? Mas isso aí só é possível por causa da Lei Rouanet. Não existe possibilidade de ter Lei Rouanet, de ter uma atividade dessa sem Lei Rouanet. Vocês acompanharam agora, vocês devem ter visto na imprensa, a maior exposição do impressionismo europeu com obras do Museu d'Orsay. Foram 320 mil espectadores no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo. Eu fui lá. Eram filas de 4 horas. Por quê? Primeiro, porque é de graça. Para todo mundo. Segundo, porque é de altíssima qualidade. Você ia ver obras que provavelmente nunca mais você vai ter a oportunidade de ver. Terceiro, tem um programa educativo eficiente. Quarto, tem uma divulgação muito boa. E quem banca tudo isso? A Lei Rouanet. Aí saiu na imprensa, Banco do Brasil, e olha que nós somos parceiros do Banco do Brasil. Eu não estou falando aqui mal do Banco do Brasil, somos grandes parceiros, CEFIC com os centros culturais. Mas
Eu sei como é que o Banco do Brasil informou para a imprensa. Ela informa. O release que é mandado para lá, eu também recebo. Lá é informado que é a Lei Rouanet, mas sai na revista assim. Maior patrocínio cultural do Banco do Brasil viabiliza que 320 mil pessoas possam ver o Museu as obras do impressionismo. Mas não disse que é Lei Rouanet. Eu disse para o gerente lá do Centro do Banco do Brasil em São Paulo, eu duvido, e ele disse, eu concordo com você, eu duvido que o Banco do Brasil desse 11 milhões do seu bolso para fazer aquela exposição. Essa exposição está indo agora para o Rio. Vai abrir segunda-feira, dia 22. Vai ser 500 mil pessoas olhando essa exposição. Por que isso é possível? Por causa da Lei Rouanet. Então a Lei Rouanet é boa, ela tem uma série de dificuldades, é uma lei antiga, ela é uma lei que eu vou mostrar para vocês, pode passar. Essa apresentação que a gente fez para a ministra Marta. Quais são os principais problemas que nós temos hoje na lei? Eu tenho numa outra apresentação, eu tenho um slide anterior a esse, que eu não mostrei a Marta ontem, que são as coisas boas. Mas as coisas boas ela já sabia. Eu estava querendo mostrar para ela o motivo pelo qual a gente precisa de uma lei nova. Então, primeira coisa, não traduz o momento da cultura brasileira. A lei ela não enxerga a cultura brasileira na sua diversidade, no seu tamanho. Para vocês terem ideia, a lei só enxerga 6 segmentos. E não é possível que a lei não enxergue os 20 segmentos que hoje o próprio Ministério da Cultura trabalha. A Lei Rouanet não tem em seu texto uma palavra chamada internet. Hora nenhuma se fala em internet. Hoje talvez a maior plataforma, né, de exposição da cultura é a internet. Então, ela venceu. Eu recebo propostas para a Lei Rouanet que a lei não enxerga. Aí vem artesanato, arquitetura, design, tudo isso está sendo trabalhado pelo Ministério da Cultura, mas a Lei Rouanet não enxerga. A lei não enxerga o movimento indígena. Se eu recebo um projeto para uma atividade da cultura indígena, eu tenho onde jogar ela. O que é isso? É música, é teatro, porque eu tenho umas caixinhas que eu tenho que colocar. Então, ela não traduz mais o momento da cultura brasileira. Segundo, ela dá 100% de abatimento para alguns segmentos e para outros não. O que a gente acha uma injustiça. Se existe o 100% de renúncia, que todos possam tê-lo. E não eu criar dentro da lei artistas melhores do que outros. A lei, da forma que ela está desenhada, por exemplo, tudo que é artes cênicas recebe 100%. Mas se for música, tem que ser instrumental ou erudita. Então, se eu faço, por exemplo, um curso de artes cênicas, eu dou 100% de renúncia, o que facilita a captação. Agora, se você me propõe um curso de artes visuais, eu não posso dar 100%, porque a lei diz que dá artes visuais somente se for exposição. Então, a lei traz umas regrazinhas que elas não cabem mais. A gente precisa ter uma regra que classifique esse nível de renúncia de uma forma muito mais justa. E é isso que nós estamos trazendo no Procultura, vocês vão ver na frente. Eu possa, se existe o 100%, que todos possam chegar a 100%, dadas algumas regras. Quanto maior for a possibilidade de retorno daquele investimento para a sociedade brasileira, maior vai ser o nível de renúncia. Mas não tem sentido um cara que toca violino, eu estava dando esse exemplo de manhã aqui, ele tem 100%, aí ele canta, perde 100%. Aí vai para 30%. Resultado, aí a gente recebe o projeto, claro, o proponente querendo entrar no 100%, aí eu recebo dupla sertaneja instrumental, que é para, ele faz ali a primeira música instrumental para poder depois dizer que aquele projeto é de música instrumental. Ou então eu recebo um projeto fosse aqui o projeto do Chico, de música do Chico, o Chico apresenta para a gente um projeto, não, o meu projeto não é de canção não, o meu projeto é de poesia com música instrumental. Eu disse, mas peraí, quando eu junto a poesia com música instrumental, eu faço uma canção, né? Não, mas eu não quero fazer a canção. Eu quero que o meu projeto seja classificado como poesia e música instrumental. Por quê? Porque poesia tem 100%, música instrumental tem 100%, mas canção não tem.
Então não dá para você entender essa lógica. Por que acontece isso? Porque a lei ela foi sendo alterada ao longo desses 20 anos. São várias medidas provisórias em projetos de lei. Se você pegar a lei Rouanet consolidada na internet, que está aí, está disponível, você vai ver que vários parágrafos foram incluídos depois. E foi transformando essa lei num negócio meio Frankenstein. Por que existe o 100%? É importante que vocês entendam isso. A lei não nasceu com 100%. Mas a lei foi criada em 92, em 94 se cria a lei do audiovisual. E a lei do audiovisual deu 125%. O cara entra com 100 e o governo dá 125 para ele. É o melhor negócio do mundo. Eu dou 100 aqui para o meu amigo Jorge e o governo me dá 125, porque eu dei 100 para ele. Com isso, fez com que os movimentos se organizassem e fossem pedir os 100% na lei Rouanet. Aí veio. Primeiro que entrou foi as cênicas. Depois o movimento das orquestras entraram. Aí ficaram com medo de colocar música em geral, colocar música instrumental e erudita. Cada um puxando para o seu lado. Aí vieram os artistas plásticos. Mas os artistas plásticos que vieram, dizem, não, eu quero só exposição. Porque nosso negócio é fazer exposição. Então, aí vem exposição. Aí vem o pessoal de construção de teatros. Aí resolveram fazer aqui construção de equipamentos culturais até cidade com 100 mil habitantes. Então você começa a ter, aí você vai ver o artigo 18, cada artigo 18 desse foi sendo incluído de uma forma diferente por lobby que foi feito no Congresso Nacional. Resultado, a gente tem uma lei que é meio Frankenstein. A gente precisa organizar esse 100%. Como é que você chegou nesse 125% aí? O 125%. Né? E o governo paga conjunto? Não, Chico, é o seguinte, é um mecanismo contábil que o pessoal do audiovisual conhecia e plantou dentro da lei. Aí não precisa ser assistido também. Acontece o seguinte, quando você dá, por que é 125%? Quando você dá, quando eu te dou 100 reais para o teu projeto, eu pego o teu recibo e coloco na minha contabilidade, na minha empresa. Só que quando eu faço isso, eu coloco na base do imposto de renda. Eu ia pagar 1.000, aí eu tiro 100. Eu ia pagar um valor e tiro o que eu te dei. Então, aquilo que eu ia pagar para o governo, eu já te paguei. Então, zerei a conta. Aí, na lei do audiovisual, tem uma regrinha lá que diz o seguinte, que você pode contabilizar essa despesa como despesa operacional da empresa. Então, você pega esse 100 que você já tirou na base do cálculo e joga lá em cima como despesa operacional. O resultado, o seu imposto diminui de novo. E vai diminuir mais ou menos 25% daquele 100. Você vai ter um ganho a mais de 25%. Na lei Rouanet, no artigo 18, que dá o 100%, lá está claro. Neste artigo não é permitida a contabilização como despesa operacional. Pode ser que assim, um filme da Globo Filmes é contabilizado assim? É. Uau. Legal, hein? É por isso que a discussão do 100% é um pouco mais embaixo. A gente não pode defender o fim do 100% com a lei Rouanet, com a lei do audiovisual com 125%. O pessoal diz que cinema é derivado de petróleo. A Petrobras, cada milhão que a Petrobras dá, ela recebe 1.250.000. Bom, terceiro problema, o acesso. É necessário que se resolva esse problema do acesso. O acesso das classes C, D e E não está resolvido. Se você for no teatro, se você for, com raras exceções, eu tive a felicidade de ver agora a exposição de impressionismo, de graça, e realmente uma diversidade de população muito grande. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Você vê pessoas absolutamente simples olhando aquela exposição. É maravilhoso você poder dar essa oportunidade. Mas em geral não é assim. Mesmo com o preço barato, você tem um problema, a dificuldade de transporte. Então, eu dou um exemplo que é muito claro. Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília. Não sei se algum de vocês conhece. É um equipamento maravilhoso. Agora fica lá na Casa do Prego. Aí você tem um ingresso que custa 3 contos. Eu assisti um show do Chico lá, em homenagem a Luiz Rosário, né? Era R$3 a entrada. Pô, R$3 todo mundo pode pagar. Agora veja quem está na fila para comprar. O pessoal chegando de Toyota, por quê? Porque não tem acesso para lá de ônibus até lá. Então, é um produto que poderia ser apropriado pela classe C, D e E, mas não é apropriado. Às vezes, até um equipamento mais central, como, por exemplo, o Instituto Cultural Itaú, é tudo de graça.
está na Avenida Paulista. Mas parece que aquele equipamento, ele dá medo às pessoas mais simples. Porque é um equipamento muito suntuoso, ele é muito modernoso. Então eu tenho muito essa preocupação. Você entra lá e vê quem é que está indo para lá. Quem são as pessoas, as caras das pessoas. Não é classe C do DNE. Certamente não é. Isso nós precisamos resolver na nova lei. Não estimula o investimento privado no setor cultural. A lei foi criada para isso. Para você ter um compartilhamento entre recurso privado e recurso público. Tanto é que ela foi criada e não existiu 100%. Quando você começou a dar o 100%, você começou a desestimular. Só que esse 100%, como ele é dado sem critério, ele é dado com uma regra meio burra, o empresário vai buscar aquilo que é 100%. A gente precisa ter uma regra mais inteligente para fazer o empresário colocar no bolso dele. Eu dou um exemplo, que está no corpo da lei novo. Um projeto tipo, sei lá, vamos BMW Jazz Festival. É um festival de música que acontece em São Paulo. Claro que se tem esse nome, BMW Jazz Festival, quem é que vai patrocinar esse troço? Não é a Fiat. Obrigatoriamente vai ser afetado. Porque nenhuma empresa vai querer colocar o seu dinheiro. Nestlé patrocina BMW Jazz Festival. Não vai. Então, um evento como esse, que hoje tem 100% de renúncia, porque é incentivo fiscal para a música instrumental, ele cai na cara do instrumental, um evento como esse nunca terá 100% de renúncia, vai ter no máximo 50%. Está no texto da lei exatamente isso. Eventos que a marca do patrocinador está dentro do... Eu dou outro exemplo. Petrobras, Orquestra Sinfônica Petrobras. A Petrobras já está preocupada. Porque a Orquestra Sinfônica Petrobras, na nova lei, só vai ter 50% de renúncia. Ou então tire a Orquestra Sinfônica Petrobras. Pode só a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Sinfônica Carioca. Mas se for Petrobras, vai ter que ter 50% do recurso. Isso está no texto da lei. Esse itemzinho importantíssimo, para vocês verem como uma coisa é delicada, ele estava no texto da lei, do texto original do Executivo, encaminhado pelo Lula. No texto da Alice Portugal, que foi o texto da Comissão de Educação e Cultura, esse artigo sumiu. Ele desapareceu. Simplesmente foi suprimido lá na Educação e Cultura. Por força de quê? Por força de lobby dentro do Congresso. Esse parágrafo está voltando agora. No texto do... Nós convencemos a Pedro Eugênio que tinha que colocar. E convencemos também alguns parceiros que hoje utilizam, que é, claro que é justo. Você vai fazer o seu evento, o seu nome, o governo tem que pagar tudo. Então, esse tipo de coisa começa a mudar. Você tem que ter um estímulo para o empresário entrar com recurso próprio. A lógica que nós estamos implementando é essa. O empresário, eu quero fazer um evento na Avenida Paulista, no principal teatro de São Paulo, para uma classe que atinge uma classe mais de elite, uma classe A. Pode fazer? Pode. Você vai ter 40% de renúncia. Agora eu quero fazer a mesma ação lá no Acre, no Rio Branco, de graça, com acessibilidade, com formação e tal. Você vai ter quanto? Você vai ter 100%. Então, o desenho do projeto é que vai dizer o quanto recebe. E o empresário vai poder escolher. Eu posso ir para um projeto de grande visibilidade, mas eu não vou ter 100%. Eu posso ir para um projeto de menor visibilidade, num lugar mais remoto, mas eu vou ter 100%. É mais ou menos essa lógica que a gente vai implementar na nova lei. Promove a concentração em 2 estados brasileiros, Rio e São Paulo. E você tem 79% concentrado em Rio e São Paulo. E não é possível que a gente ache isso certo. Isso não pode estar certo. Existe uma pesquisadora chamada Isaura Botelho, da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela fez um estudo do consumo cultural de São Paulo. E ela descobriu que essa concentração, ela não é, quando a gente diz assim, concentrada nos estados, né, em 2 estados, mas não é em 2 estados, é em 2 cidades. E aí ela entrou na cidade. E aí ela percebeu que não é em 2 cidades, é em 2 regiões daquelas cidades. É a zona sul do Rio de Janeiro e o que eles chamam de centro expandido de São Paulo. O habitante da Baixada Fluminense do Rio está sendo excluído da mesma forma que nós aqui em João Pessoa. Então,
A Zona Norte. Então, é uma concentração perversa, concentrado num pequeno nicho que a gente precisa tirar dali. Exige uma estrutura onerosa de análise e acompanhamento, o que faz uma Comissão Nacional sobrecarregada e perda de capacidade. A coisa é tão gigante, que foi porque quando a lei foi criada, eu não era nem vivo, né, mas quando a lei foi criada, primeiro ano de lei, 1993, sabe quantos projetos apareceram? 2. Então, a estrutura que foi pensada não foi para 12 mil projetos. A gente pega a curva da lei, a curva é ascendente em progressão geométrica. Então, hoje a gente tem uma estrutura, um volume de documentos que são operados por conta das regras que estão na lei, que não se justifica para uma quantidade de 12 mil projetos por ano. Eu tenho que ter uma simplificação dos processos. E nunca aconteceu isso. A hora de acontecer é agora. Na hora que a lei for promulgada, nós vamos escrever um decreto para regulamentar a lei. Nessa regulamentação, nós vamos resolver esse problema. Nós vamos fazer as coisas muito mais simples. Porque hoje a escala é outra. Eu não estou trabalhando com escala, quer dizer, até 2007, até 2003, 2002, até mais ou menos 2001, o sistema recebia 700 projetos por ano. Hoje a gente recebe 12 mil. Então não dá para pensar do mesmo jeito que estava pensado há 20 anos atrás. Esse item aqui trata diferentes de forma igual. Essa é a grande sacada do texto do Pedro Eugênio. Tratar diferentes de forma diferente. Eu não posso tratar um produtor como a Time for Fun, que é quem faz os musicais Família Adams e tal, lá no Rio, igual a um produtor cultural que faz aqui uma peça de teatro no Teatro Santa Rosa. São coisas diferentes, elas têm que ser tratadas de forma diferente. Por isso que acontecem aqueles problemas como o Circo de Solé. Porque o Circo de Solé, para a Lei Rouanet, não é Circo de Solé. O Circo de Solé para a Lei Rouanet é circo. E circo é tratado dessa forma. Eu não enxergo na lei um circo diferente do outro. E existem circos diferentes do outro. Então eu preciso ver patrocinadores diferentes. Eu não posso tratar um patrocinador como a Petrobras, que usa 120 milhões de reais por ano no incentivo fiscal, com um patrocinador que fatura 30 milhões de reais por ano e vai colocar 10 mil no sistema. Eu não posso tratar essas duas pessoas iguais dentro do sistema. E regiões, eu não posso tratar a região norte igual a região sudeste. Então, eu tenho que ter um mecanismo moderno que, ao eu receber esses projetos, eu enxergue essas coisas diferentes. Porque, de fato, eles são diferentes. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, em princípio, está resolvido com a cultura. Vocês vão ver os mecanismos que foi criado. Prestação de contas complexa. Nós estamos defendendo, já em função de cultura, estamos defendendo, junto à CGU, uma nova forma de prestação de contas. Porque não dá para você ter a prestação de contas da forma que está desenhada. É impossível. A CGU já entende isso, a gente já defendeu isso, já deu pressão a entender. Um cara, quando faz um projeto de música, para fazer um disco, ele nem escreveu a música. Então, ele não sabe quantos músicos ele vai colocar no estúdio. Ele não sabe quantas horas ele vai gastar de estúdio. Ele não sabe como é a capa do disco. Ele não sabe nada. Ele cria uma abstração e apresenta na Lei Rouanet. Aí a Lei Rouanet, ele tira o dinheiro. Quando eu vou fazer a prestação de conta, nada bate no que ele fez. E a CGU quer que bata rigorosamente. Não dá. A gente tem defendido na CGU que o nosso setor trabalha com um insumo, que é a nossa matéria-prima, que se chama criatividade. A nossa principal matéria-prima é criatividade. Como é que eu posso blindar um projeto cultural? O cara vai fazer uma peça de teatro, ele não sabe nem o que ele vai colocar no cenário. Aí ele coloca lá 2 cadeiras, aí ele chega no teatro, a boca de cena é muito grande, ele precisa colocar 4. Aí ele tem que pedir ao Ministério da Cultura. Ministério, me autoriza aí, por favor, nem por telefone, ele tem que fazer um ofício pedindo para autorizar colocar 4 cadeiras. Não funciona. Até porque quem está na hora da produção, ninguém está se lembrando disso, e vai e faz mesmo.
Resultado, precisamos mudar o modelo de prestação de contas que a Lei Rouanet trouxe. Um modelo que seja adequado ao setor cultural. Exclui os agentes culturais que não têm acesso aos patrocinadores. Vocês aqui, por exemplo, nós do Nordeste, não estamos nessa calha. O Chico acabou de dizer, acho que até você estava comentando, sobre a sede das empresas, que nunca está, foi Fábio. Você ter acesso a quem decide o patrocínio lá na Petrobras, quem está no Rio é muito mais fácil do que vocês aqui. Por quê? Eu estava comentando com o Chico, lá no Rio, tem uma associação de produtores de teatro muito poderosa, trabalha muito, é a PTR, Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Os produtores culturais dessa associação são os produtores dos globais. Então o cara vai captar, ele leva a Fernanda Montenegro do lado. Ou leva a Cláudia Raia. Aí é difícil concorrer. Você chegar lá, o presidente da Vale com a Cláudia Raia, com aquele pá de perna daquele tamanho, aí fica difícil. Por quê? Porque o cara está lá, tem acesso. Ele tem alguém poderoso que consegue chegar. E quem não tem? Como é que chega do cara? Não é nem recebido. Então você tem que ter mecanismo que todos possam ter acesso a essas fontes. Tem que a Grandene lá. A Grandene lá no Ceará é a mesma coisa. Ele está em Sobral. A sede é no Rio Grande do Sul. Então, não dá para mandar para lá o projeto, porque se manda para lá, o cara não sabe nem porque é o Ceará. Então a gente tem que ter mecanismo dentro da lei que permita que todos cheguem, pelo menos de uma forma menos diferente, menos injusta a esses recursos. Torna o produtor cultural refém dos recursos incentivados. A Lei Rouanet não pensa, a atual lei não pensa numa sustentabilidade. A lei nova vai pensar nessa sustentabilidade. Alguns projetos eles vão ter que começar a pensar na sustentabilidade. Daí porque o diálogo entre a Secretaria de Fomento, a nossa, com a Secretaria de Economia Criativa da Cláudia Leitão. Cláudia Leitão está em diálogo com a gente pensando nesse novo mecanismo. Porque alguns setores precisam começar a pensar na sustentabilidade, não passar a vida toda sendo refém do incentivo fiscal a fundo perdido. Não permite políticas compensatórias por parte do Estado, porque o FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura, ele é muito pequenininho. Eu tenho 1 bilhão e 600 no incentivo e tenho 200 milhões no FNC. O FNC ele foi criado em uma forma de compensar o incentivo. Aquilo que os empresários não enxergam, não tem capacidade de sedução para os empresários, o Estado tinha que chegar junto e fornecer os recursos. Mas eu não tenho um fundo nacional robusto. O fundo é muito pequeno. A Lei Rouanet, a Procultura, está trazendo robustez ao fundo. Além disso, está trazendo mais recursos para o fundo. Se hoje a Lei Rouanet, só para vocês terem uma ideia, se a Lei Rouanet se a Procultura fosse aprovada hoje, da forma que está, em 2013, nós teríamos provavelmente os mesmos 1 bilhão e 600 no renúncia, mas nós teríamos em torno de R$1 bilhão no fundo. No primeiro ano, quer dizer, você sairia de 200 milhões para R$1 bilhão. Aí você começa a ter possibilidade de política compensatória. Fazer com que o Estado chegue aonde o empresário não quer chegar. Não tem interesse, não quer colocar a marca dele lá, então a gente vai lá e chega, com recursos do Estado. Exclui os pequenos contribuintes, inclusive pessoas físicas. A Procultura está resolvendo isso. Nós, pessoas físicas, só podemos investir na Lei Rouanet de uma forma muito cruel. Eu não sei se alguns de vocês já tentou investir. Cada um de nós pode investir 6% do seu imposto. Então, se eu vou pagar R$1.000 de imposto ao longo do ano, eu posso dar 60 para um projeto cultural, aí eu recebo esse recibo do produtor cultural, coloco na minha declaração e só recebo esse dinheiro 9 meses depois. É diferente da pessoa jurídica, que ele recebe na hora. Na verdade, a pessoa jurídica, na hora que ele vai pagar, ele faz o investimento. A gente tem um lapso de tempo, porque a gente não pode colocar diretamente na nossa declaração. O PDG está trazendo a proposta de você fazer isso na declaração. Isso é uma das bandeiras que talvez seja mais difícil da gente conquistar. Não, ele está subindo para 8%,
e está fazendo com que desses 8, 3 seja direto na declaração. E 5 seja fora da declaração. O que quer dizer isso? Na hora que eu for... 100% das pessoas, projeto. Não, mas tem experiências interessantes. Por exemplo, se você pegar... nós temos duas... Na situação atual, nós temos duas experiências muito importantes. Da Associação de Funcionários da Caixa Econômica, que a associação faz uma campanha do Univest, eles conseguem 11 milhões de reais por ano, só com esse mecanismo, e dos médicos da Unimed de Belo Horizonte. Então, eles se articulam, mas não é todo mundo que consegue. Com essa possibilidade, você imagina um projeto apresentado à Associação de Funcionários do Banco do Brasil. São 120 mil funcionários. Então vocês, mas cada um vai dar 60, 80, mas eu estou falando de 120 mil. Então você tem uma condição de catapultar essa captação, não é? O objetivo aqui não é um artista aí de pessoa em pessoa. O objetivo aqui é pegar essas classes organizadas, que têm mais capacidade de articulação e tentar buscar esse dinheiro dentro do sistema. A pessoa física somos nós, pessoa física. Pessoa física. Não, a associação é a pessoa jurídica. Mas ela tem contato com os sócios dela, são pessoas físicas. Então ela faz campanha para os sócios e os sócios fazem investimento. E finalmente a lei é ancorada somente num dos tripés, que é o mecenato. Nós temos o FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura Frágil, e nós temos os FICAS, que eu não sei se vocês conhecem, que já foi implantado porque não tem atratividade. Então esse é o quadro de problemas da Lei Rouanet. Então, vamos passar agora para a Procultura. Eu vou tentar ser mais rápido, porque Carol, porque essa apresentação que eu fiz, não vale a pena aqui, eu fiz para a ministra, falando do primeiro texto, depois falando do segundo texto da Lei Escritural e falando do terceiro. Então, como os outros textos já foram embora, foi só para entender a evolução, para vocês aqui interessa o último texto. Vai lá na frente tem o PDG. A Lei Escritural, vai. Aí. Então, o texto, a proposta, ela tem 4 eixos. Ela traz um FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura, mais robusto, aumenta o volume de recursos do fundo e estimula a regionalização e a aderência ao Sistema Nacional de Cultura. Então, a lei já começa a enxergar o sistema e o plano. Lá na frente prevê, porque eu estou falando só dos eixos. Mas prevê o principal. 30% dos recursos do fundo vão ser repassados para os fundos estaduais. Não, esse percentual desse recurso que vai vencer, mas quando você fala que vai ficar mais robusto. Não, mas é porque aqui eu estou falando só os eixos. Lá na frente eu digo como é que ele vai ser robustecido. Isso aqui é o que foi. Qual foi a preocupação? Qual foram os eixos que o deputado seguiu para reformar a lei? Segundo eixo, o mecenato. O que é que ele precisava fazer com o mecenato? Ele mantém os 100% para algumas atividades e cria critério de pontuação para as outras. Então, algumas atividades, por exemplo, recuperação de patrimônio histórico, ele dá 100%. Produção independente, olha como é importante isso, produção independente por produtor de pequeno porte, ele já está enxergando os diferentes de forma diferente. Produção independente realizada por produtor de pequeno porte vai ter 100% de partida. Nesse caso, por exemplo, a Time for Fun, que é uma produção independente, mas é de grande porte, vai ter que ir para a pontuação. Então ele criou categorias que não são segmentos, que merecem um incentivo fiscal de 100% e criou um critério de pontuação para os outros. O FICART, que nunca funcionou, o FICART, não sei se vocês entendem o que é, um fundo de investimento que deveria estar dentro da Lei Rouanet. Na verdade ele está, mas ele não foi implementado, porque ele foi feito com 0% de índice. Tem, mas não como deliberativo. Mas não como está no texto da Lei de Portugal, vou mostrar lá na frente. Então, o FICART, ele nasceu na Lei Rouanet com 0% de renúncia. Ora, qual empresário vai botar dinheiro no negócio e ter 0%?
Ele dá 100 e não recebe nada. Se eu tenho do outro lado dando 100, recebo 100. Então o FICAD nunca se viabilizou. Nós estamos dando agora 50% dos FICADs. O que é os FICADs? É um fundo de investimento. Se você quiser investir, você coloca um fundo de investimento em banco. A cada real que você colocar, o governo dá outro. Isso cria-se um fundo. Esse fundo será operado pelos bancos oficiais. Então, um empreendimento que é lucrativo, ele não vai buscar incentivo fiscal, ele não vai buscar patrocinador. Ele vai no fundo buscar dinheiro. Ele vai lá no fundo, faz um plano de trabalho, pega a grana, realiza o seu empreendimento e depois vai lá e paga a grana de novo. Isso pode acontecer, por exemplo, com o show do Chico Buarque. O show do Chico Buarque vende em meia hora os ingressos. Mas às vezes o cara, para um show desse, ele não tem o capital. Então ele vai buscar o capital lá no fundo. Paga o Chico, paga os custos, então faz o show, vende os ingressos, vai lá e devolve. Ele pegou 1.000, devolve 1 milhão e X. Ele paga a remuneração. E esse fundo vai sendo aumentado dentro dos bancos. O rendimento desse fundo, metade vai para o Fundo Nacional, é uma das fontes de receita do fundo. Por quê? Porque metade do fundo foi constituído pelo governo e a outra metade do dinheiro do lucro vai para quem investiu. Então, é uma possibilidade de investimento para grandes empreendimentos. Aí cabe aí nessa calha, Circo de Solé, show do YouTube, cabe tudo aí. Mas, você está aqui agora mesmo? Pode fazer. Não, pode ser? É o seguinte, esse lugar para esse mercado, e assim, hoje de manhã você tem um mercadão, já vou tirar o termo mercadão, vou usar o termo mercado. Porque, por exemplo, eu gosto diferenciado mas eu me garanto. Você pode ir lá também. Eu vou lá. Aí, então, assim, seria mais interessante